Boa noite. Boa noite para quem está chegando agora. Vamos arrumar aqui que está muito claro, né? Então, bom, vamos iniciar então a nossa noite de hoje com uma leitura, tá bem? É Semente de Felicidades, capítulo 11. Deus está em você. Presença constante é como um sol amigo que fecunda o seu campo íntimo e ali faz brilhar a luz da alvorada, da alegria e da verdade. Vasculhe o maravilhoso mundo do seu íntimo. Interiorize o seu pensamento para encontrar onda de paz e harmonia. Terá surpresas agradáveis. Deus é uma verdade que precisa ser vivida, sentida e amada. Descobrir a atuação de Deus será para você o encontro de um novo mundo onde viver. Então, recebo vocês todos aqui e vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos, o nosso coração a Jesus, nosso mestre amigo, para que ele permaneça conosco nessa noite. Que todos nós, nesse momento, possamos nos unir em reflexões, para que possamos viver esse novo mundo que a mensagem falou, né? Esse mundo mais repleto de Deus, de espiritualidade e de amor. Que os espíritos amigos do Centro Espírita Mandalva conosco estejam, nos amparando, nos abençoando e nos trazendo o amor do nosso Divino Mestre. Que assim seja. Então, vamos iniciar a palestra de hoje, que ela hoje vim falar para vocês sobre as perguntas de Jesus, né? E é com muita alegria que eu estou aqui novamente e eu quero refletir com vocês. E eu acho que eu que me debrucei sobre essas perguntas, estudei um pouco, eu devo ser a mais necessitada disso tudo. Então eu estou aqui na condição de dividir só o que eu estudei, não o que eu sei a mais. Eu só estudei. Então vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus, sobre as suas verdades, que cada um de nós pode ter a certeza que essas verdades, essas certezas vocês podem ter dentro do coração, que são o verdadeiro caminho para a nossa melhor maneira de viver, né? Podemos ser mais feliz a cada dia, independente de todas as dificuldades que temos, independente das agonias, das lágrimas ou das angústias. Não tem como a gente separar o bem viver de uma vivência voltada para o nosso interior, voltada para a nossa essência, para o nosso desenvolvimento espiritual, voltada para as exemplificações do Jesus, nosso mestre, né? E eu pergunto então para vocês, mestre, a gente fala em mestre, mas o que é um mestre? Eu fui olhar lá no dicionário e encontrei assim, que o mestre é uma pessoa dotada de excepcional saber, de competência, de talento em qualquer ciência ou arte. Ele é um indivíduo que ensina. Se é uma pessoa de excepcional saber, de competência, e nós o definimos para ser o nosso mestre, podemos e devemos então aproveitar dessas luzes que vêm das suas verdades e ensinamentos, né? E está tudo aí, nas nossas mãos, em livros, em palestras. E quando eu falo nas nossas mãos, é aí mesmo, é no celular, que passa o dia conosco, né? Com esse celular em mãos, que a gente pode escolher o que vamos ver e o que vamos ouvir.
entre postagens de fofoca, de conversas da vida alheia, de revoltas. Podemos escolher assuntos que possam preencher os nossos vazios, preencher o nosso coração de motivos para ser mais feliz, né? E quando eu falo de viver sobre mais voltada para o nosso interior, viver mais espiritualmente, eu não estou dizendo que devemos abandonar todo o resto, né? As nossas vidas de conquistas, sejam elas profissionais, sejam elas de bem-estar, de desejos de estarmos em segurança. Nada disso. Até porque nós sabemos, né, que as nossas necessidades básicas precisam estar atendidas, saciadas, né, para que a gente possa cuidar das necessidades emocionais, né, e espirituais. E eu me coloquei na pergunta de o que são essas necessidades básicas, né? E eu fui procurar, então, numa vertente psicológica, algumas informações para agregar esse trabalho. E eu encontrei a pirâmide Maslow, né? Alguns já ouviram falar. Então, lá na década de 50, Abraham Maslow nos trouxe pela primeira vez a teoria das necessidades humanas, que mais tarde passou a ser chamada de pirâmide de Maslow, né? Que é, na verdade, apenas um modelo que nos sugere como que nós, seres humanos, somos motivados em satisfazer 5 necessidades básicas, né? A fisiológica, a de segurança, a social, a de autoestima e de realização. E o que vem a ser cada uma dessas necessidades, né? Por exemplo, então nós temos as necessidades fisiológicas, que são o quê? São o respirar, o comer, o dormir, o ter uma casa para morar, né? Enfim, essas necessidades que a gente faz tão mecanicamente que nem percebemos o quanto é importante. Mas elas são muito importantes, né? São muito importantes, porque a gente passa toda a nossa vida buscando melhorias nesse sentido. Ou seja, trabalhamos e realizamos as nossas funções diárias para termos cada vez mais ganhos financeiros. Ganhos financeiros assim razoáveis que nos permitam nos alimentar bem, ter uma casa própria, que nos possibilite qualidade de vida, né? Que tenha uma cama confortável e assim por diante, né? E temos, quando a gente está saciado essas necessidades, nós passamos para o segundo passo, que são as necessidades de segurança. Essas necessidades de segurança, Maslow coloca como sendo em relação ao emprego, em relação à segurança de saúde que a gente quer ter, em relação à saúde da família, de propriedade. Então, quando a gente tem essas saciadas, abre espaço para as necessidades sociais, né? Porque nós somos um ser social, né? Somos um ser que quer interagir com os outros, né? Nesse tempo de pandemia que a gente tem que ficar meio cada um no seu canto, como a gente sente falta daquele abraço, daquele contato físico, né? Então, estamos vivendo só pelas redes sociais, né? Então, esses relacionamentos são muito importantes para nós. A nossa família, os amigos, a vida amorosa. E quando essas estão saciadas, então Maslow nos fala da autoestima. E a autoestima é o nível em que sentimos a necessidade de sermos reconhecidos por nossos pares, pelas funções que a gente desempenha na vida, seja pessoal, seja profissional, né? Também é o nível em que nós mesmos reconhecemos a nossa capacidade, as nossas habilidades pessoais, que nos ajudam a evoluir constantemente, né? E estando essas necessidades saciadas, abre espaço para a autorrealização na pirâmide de Maslow. Essa autorrealização fala daquela nossa realização pessoal, que engloba a criatividade, a nossa moralidade, a solução dos problemas, a ausência de preconceitos, a nossa autoavaliação, né? O autoconhecimento, que a gente tanto conversa também,
Aqui, no nível mais alto da pirâmide de Maslow, o indivíduo se sente completamente realizado. E os seus feitos que ele desempenhou trazem aquela satisfação para ele, né? E tanto os que ele desempenhou e o que ele vem desempenhando ao longo da existência, né? E isso gera um aspecto de felicidade do indivíduo. Mas observando essa pirâmide, eu pergunto para vocês: nós passamos por essa escala, por essa pirâmide, etapa a etapa, ou vamos intercalando hora uma e hora outra? Maslow também já tinha essa conclusão que não. Que horas nós temos uma saciada e horas nós não temos a outra. Nós vamos intercalando, mas ele fala que é importante saciá-las, né? Então ele diz que a gente intercala entre uma e outra, atendendo uma ou outra não. Só que, então, dificilmente nós conseguimos estar com todas as necessidades saciadas, né? Então, às vezes a gente tem aquelas... A gente se sente meio... Tá faltando alguma coisa na minha vida, né? E por isso, né? Essas necessidades também mudam na nossa vida, né? Porque quando a gente acha que tá seguro profissionalmente, o que pode acontecer? Eu posso perder o emprego, né? Pode baixar minha renda familiar, né? Então, se baixa minha renda, até aquela minha necessidade mais básica, que é da alimentação, de uma boa alimentação, para ter uma boa saúde, ela fica meio comprometida, né? Então, quando estamos felizes nos nossos relacionamentos familiares, não acontecem coisas inesperadas? Sejam elas por perda, por desencarne, né, de pessoas queridas, que tanto vem acontecendo nesse momento, né? Ou seja por separações, relacionamentos que não dão mais certo, brigas, desentendimentos, né? E eu aproveito aqui para falar uma outra coisinha, a nossa falta de perdão. Então, nesse intercalar, quando as dificuldades aparecem, a gente precisa de um suporte. Esse suporte pode ser afetivo, pode ser emocional, mas muito recorrentemente ele é espiritual. Então, para que essas nossas necessidades sejam saciadas, nós temos que ter a consciência delas. O que elas representam para nós. E se em cada etapa de busca em atender essas necessidades, nós estivermos com o Mestre Jesus em nossos corações e os seus ensinamentos em nossos atos, será mais fácil atingi-las. Será mais leve, muito mais leve. Ele nos conforta na nossa morada, seja ela simples ou luxuosa, né? E Ele é o pão da nossa vida. Ele é o amigo que apazigua as nossas tempestades, trazendo segurança ao nosso dia a dia. Ele é o nosso irmão mais velho e assim nos tornamos todos uma grande família, uma grande comunidade, onde podemos nos relacionar amorosamente com os mais íntimos, evoluindo, reajustando antigas desavenças e inimizades, né, dentro do nosso seio da família. E ele nos ensinou a importância da autoestima também, né? Lembrando que somos seus filhos, seus irmãos amados, filhos do mesmo pai. E lá na carta de Tiago, a gente encontra que Tiago escreveu assim: ame o seu próximo como a si mesmo e estarão agindo corretamente. Isso Tiago diz na carta 2, capítulo 2, versículo 8. Não precisa mais informação, né? Bom, ele também nos pediu que nos instruíssemos, que nos educássemos com moralidade, fazendo ao outro o que gostaríamos que a nós fosse feito. E diga-me, agindo assim, não seria uma realização? Saber que estamos no caminho do seu exemplo? Bom, após essa introdução, eu queria falar dessa obra aqui, publicada pela Fergus, que são as Perguntas de Jesus. Quando pensamos em perguntas, a gente logo lembra do Livro dos Espíritos, né? Porque lá ele é todo de perguntas e respostas.
E quantas coisas conseguimos aprender com ele, né? Por quê? Porque nos questionamos, né? Se perguntar algo é tão importante, pois que a resposta, ela nos atenta, a gente acaba nos pegando, pensando e refletindo até descobrir a melhor resposta, né? Então, perguntas são importantes. Então, essa obra dentro da doutrina foi escrita pelo Felipe Truccoso Mascarenhas, né? Além dela, nós temos mais uma este ano que está sendo lançada pela amiga Sandra Borba, né? Aquela espírita pernambucana que faz palestras. Ela também escreveu um livro, As Perguntas de Jesus. Então, para a gente ver quanta coisa se aprende nas perguntas. Bom, então, Jesus, esse nosso amigo na sua trajetória, ele direcionou aos seus discípulos e seguidores muitas perguntas que os fazia pensar. E como já dissemos numa outra palestra, né, nada do que ele disse foi em vão, nada foi fútil, nada foi para nos agradar, nada foi desnecessário. Então, se as palavras dele eram para nos ensinar, o que a gente vai dizer das perguntas? Cada uma delas podemos trazer para nossa reflexão e crescermos através delas. Mas hoje, aqui, eu selecionei só 4 perguntas para a gente estudar junto. Vamos lá, então? Lá no capítulo 4, tem a primeira pergunta que eu selecionei. E que ela diz assim: quantos pães tendes? Vocês sabem qual é a palestra que a gente está se referindo, né? É a da multiplicação dos pães. Naqueles dias, inúmeras pessoas, assim como hoje, procuravam o Mestre, atrás de curas, de alívios, de compreensão. E a pergunta ele dirigiu aos seus discípulos, que eram os trabalhadores daqueles dias, e que hoje nós, trabalhadores, estamos substituindo, né? Então, a pergunta hoje é para nós. Quantos pães, nesse caso, temos, né? Quantos pães temos para dar, né? Vejam, vocês acham que o Cristo, que ia providenciar ali a multiplicação dos pães e dos peixes, ele precisava dos pães dos discípulos? Ou ele estava dando uma oportunidade, ou ele estava convocando eles a ofertar também, né? Ele estava perguntando a eles o que vocês têm para dar. E essa pergunta hoje é para nós. O que nós temos para dar? E no livro, então, o Felipe Truccoso Mascarenhas, né, que é o autor, ele escreve assim: que recursos e valores dispões dentro de ti para servir de instrumentos ao fluxo do amor divino para o mundo? O que já tem de virtudes sedimentadas em teu coração para atenuar as dores, enxugar as lágrimas, saciar a fome e a sede de justiça de tantos que experimentam na jornada transitória do planeta? Nessas agruras de hoje em dia, esses gritos de violência, nas dores da alma que as pessoas estão tendo, nessas desigualdades sociais, essas dores que as pessoas passam por depressão, pelas dores do suicídio, todos são sente no coração a vontade e a necessidade de servir e aprender, o mestre pergunta: quantos pães tendes? Nós não podemos multiplicar 5 pães e 5 peixes para alimentar uma multidão, como fez Jesus. Mas dar um pão a quem pede está ao nosso alcance. Ofertar os ouvidos a alguém que nos chama, também podemos. Oferecer um abraço amigo, um sorriso, um carinho, também está ao nosso alcance.
E o autor também diz que se já possuímos recursos materiais e espirituais com que possamos auxiliar o progresso coletivo, é nosso dever colocá-los à disposição do bem. Olhem o que ele disse. Ele não disse é caridade. Ele disse é dever. Conseguem ver quantas necessidades que falamos antes nós conseguimos auxiliar aqueles que são mais frágeis que nós, né? Se a gente conseguisse ouvir essa pergunta de Jesus. O que me leva a uma outra pergunta que eu selecionei, que ela diz assim: como lês? Essa passagem do como lês foi quando o mestre da lei quis testar Jesus, perguntando, depois de ele falar sobre a vida eterna, o que ele iria fazer, né? O que ele herdaria na vida eterna, né? E Jesus respondeu com essa pergunta: o que está escrito na lei? O que lês? Como lês? Né? Então, o autor no livro nos diz que, por vezes, o vasto conhecimento nos torna cegos às nossas reais necessidades. Diante do Cristo, aquele homem com vasto conhecimento intelectual sobre os aspectos religiosos desperdiça abençoada oportunidade na busca de compreender o verdadeiro mestre. E para falarmos dessa pergunta, né, sobre ler, sobre saber, nós vamos lá no Livro dos Espíritos e encontramos a pergunta 780b, que fala lá da Lei do Progresso. Ela diz assim: como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Resposta dos Espíritos: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não lhes haja desenvolvido senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, não esqueçamos que sim, podemos ler muito, ser inteligentes, temos conhecimento, mas a nossa força moral já está acompanhando tudo isso? Nós estamos usando a nossa inteligência para o bem ou para o mal? Quando lemos essa pergunta, como lês, muitas e muitas coisas vêm à nossa mente. Porque lemos sim, e lemos muito, lemos bastante livros. E ler essas obras maravilhosas, né, uma atrás da outra, é legal. Mas não responde a pergunta de Jesus, né, de como lês. Essa leitura é como? Ela é superficial? Ou ela me serve de aprendizado? Ela preenche os nossos corações? Nos transforma em seres melhores? E nós, espíritas, temos sim um manancial enorme à nossa disposição, que nos é uma oportunidade maravilhosa de reflexão. Né? E, por exemplo, nós quando lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, passagens maravilhosas, temos que refletir o que ele está nos dizendo. Então eu lembro lá do capítulo 17, Sede Perfeitos, onde tem um subtítulo, O Homem de Bem, que nos orienta passo a passo, nos mostrando como devemos tentar ser, nos mostrando as virtudes que devemos buscar. E nesses momentos, né, quando lemos isso, devemos escutar em nossos ouvidos. Como lês? Na sequência, temos a pergunta do mestre que ele fez aos homens que caminhavam para Emaús, né? Os homens, após a crucificação do mestre, estavam se dirigindo dois para Emaús e Jesus os acompanhou sem se identificar, né? E eles iam conversando com lamentações e comentários tristes pela decepção que eles estavam com a crucificação do mestre, né? O mestre se aproximou sem que eles reconhecessem, né?
e perguntou para eles assim, né? Caminhou conversando com eles e perguntou: que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais? E nós podemos nos perguntar então: como nós estamos peregrinando, não para Emaús, mas no nosso caminho de vida? Quando temos uma experiência expiatória ou uma prova, seja enfermidade, seja monetária, sejam problemas familiares, compreensão e resignação. Todos sabemos, ou ao menos deveríamos saber, da força das palavras, né? Que elas podem machucar, derrotar ou mesmo fazer cair fortemente alguém por nós ofendido. E quando eu escrevia isso, eu lembrei de uma história que eu conhecia há muitos anos, lá na palma da mão da gente, no Google, lá no celular, né? Digitei umas palavras e tan, 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 né? Lá estava a história que eu queria contar. Então, essa é a história de um rapazinho que tinha um temperamento muito explosivo. Falava grosserias, ofendia, era rude. O pai já tinha repreendido ele várias vezes. Já tinha lhe pedido de todas as formas que imaginava e nada. Até que um dia o pai lhe deu um saco cheio de pregos e uma tábua de madeira. Disse-lhe que martelasse um prego na tábua cada vez que ele perdesse a paciência com alguém. No primeiro dia, o rapaz pregou 37 pregos na tábua. Já nos dias seguintes, enquanto ia aprendendo a controlar a raiva e suas palavras de ofensa, o número de pregas martelados por dia foram diminuindo gradativamente, né? E ele foi descobrindo que dava menos trabalho controlar a raiva e ter ir todo dia lá pregar pregos na tábua. Então, finalmente chegou o dia em que ele não perdeu a paciência com ninguém. Ele não blasfemou nenhuma vez. E falou para o pai sobre o seu sucesso e como ele se sentia melhor por não explodir com os outros. O pai, então, lhe disse para ele retirar os pregos da tábua e que trouxesse para ele essa tábua. O rapaz, então, trouxe a tábua e, já sem os pregos, entregou ao pai. Este, então, lhe disse: está de parabéns, meu filho, mas repara nos buracos que os pregos deixaram na tábua. Nunca mais ela será como antes. Quando falas com raiva, estando com raiva, as tuas palavras deixam marcas como essas. Podes enfiar uma faca em alguém e depois retirá-la, mas não importa quantas vezes peças desculpas, a cicatriz ainda continuará lá. Uma agressão verbal é tão violenta quanto uma agressão física. Assim, nós convertamos as nossas raivas, as nossas lamentações e ajudemos a promover o mundo, né? Mover esse mundo, começando por nós mesmos, o processo de mudança. E peçamos desculpa, perdão pelas cicatrizes que estejamos deixado nos outros, né? Emmanuel nos orienta, no Evangelho de Mateus, que saibamos compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, sabe? Com palavras nascidas dos nossos melhores sentimentos. Pois toda a criação verbal rende luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal, para aquele que lhe faz o lançamento na criação, né? Então fica a pergunta para nós: qual é o teor predominante das nossas conversas e nossas peregrinações? E para fechar o círculo das perguntas, eu vou para a última pergunta que o autor seleciona no livro. Tu já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito?
Bom, nós podíamos ter deixado essa bem quietinha lá no cantinho, lá só para o Felipe responder, né? Mas não. Essa é a pergunta que Jesus nos faz todo dia. É o momento de olhar lá no íntimo. É um convite. E eu me paro perguntando a mim mesma: quero que o Cristo esteja no meu coração. Quero. Quero que ele encontre o seu reino no meu coração. Mas com toda sinceridade, o que ele vai encontrar lá dentro? Eu já edifiquei o bem? Ou carrego em meu coração também desavenças, maledicência, incompreensão? Então, como ele, que é todo amor, vai conseguir ficar em meu coração? Isso vale também para os meus pensamentos. Quando ele comigo estiver, quais são as predominâncias do meu pensamento? E quando ele olhar as minhas mãos, encontrará elas vazias de ações ou calejadas de trabalho dignificante do bem? E se ele olhar através dos meus olhos, ele ainda encontrará indiferença, desprezo? E ai, a minha boca, o que ele ouvirá dela? E se ele observar o que a que eu dou ouvidos, o que ele encontrará? Eu já edifiquei algo de bom? Pois é, talvez esse seja o meu grande desafio. E se quiserem se juntar a mim nessa reflexão, perguntem-se também: o que Jesus encontrará em mim? Que tanto quero que ele esteja comigo, né? Inúmeros e imensos desafios percorrem a vida de cada um de nós. Mas há 2 milênios, o Mestre já nos dava os caminhos das curas, das dulcificações das nossas palavras, do ofício das nossas mãos, olhar com olhos de amor, ouvir o que realmente pode nos fazer melhores. Já nos convidava a nos dar a nossa parte, a viver o que líamos na lei e onde nós estávamos. Como andávamos pelas nossas existências. Distraídas, né? Despertemos agora, todos agora, para a necessidade de transformação interior. Isso demanda esforço, dedicação, afastamento das ilusões, das vaidades exacerbadas, modificação de roteiro, meditação, autoconhecimento. Mas só isso é capaz de nos trazer a tranquilidade, a serenidade, a paz que precisamos para reconhecer no nosso íntimo o reino de Deus edificado pela nossa própria caminhada ao lado de Jesus. E para encerrar, eu queria deixar aqui uma pequena parte de um comentário de Emmanuel à carta de Tiago, capítulo 1, 17, que diz assim: diz a sabedoria desde a antiguidade: faze a tua parte e o Senhor te ajudará. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução das suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as da sua vida. Então, meus amigos, queridos amigos e amigas, que cada um de nós consiga refletir sobre as perguntas de Jesus e respondê-las com o coração envolto em esperança, em amor e com virtudes verdadeiramente adquiridas na nossa caminhada existencial. Então, nos perguntemos: quantos pães temos? Como lemos? Que palavras são essas que trocamos entre nós enquanto caminhamos? Já edificamos o reino de Deus no íntimo do nosso espírito? Jesus, mestre amigo,
aqui nos encontramos dispostos a responder as suas perguntas e caminhar cada vez mais voltados para o bem e para o amor. Agradecemos por cada oportunidade nessa vida, por sermos tantas vezes compreendidos dentro da nossa pequenez. E que, Mestre, se é nos permitido pedir, que seja a tua proteção através desses amigos operosos da espiritualidade que não cansam de nos amparar, confortar e amar. Que cada um de nós permaneça na paz, no amor e na esperança de um mundo melhor, construído pelos nossos trabalhos espelhados no Mestre e emanados das nossas reflexões sinceras sobre as perguntas que ele nos fez. Assim seja. Boa noite.